Bem-vindo ao Detetives de Casos Antigos Muito Perto de Casa, uma série mensal patrocinada pelo Patreon, onde selecionamos 5 apoiadores do Patreon aleatoriamente e examinamos casos apresentando sua cidade natal. Se quiser destacar sua cidade natal, junte-se a nós no nosso Patreon no link abaixo. E agora vamos mergulhar em 5 casos de suas cidades natais, os mistérios que atingem muito perto de casa. Reverendo Dr. Elliot Spear. Nosso primeiro caso hoje é cortesia de nossa patrona, Hayley. A escola preparatória Mount Hermon para meninos, localizada em Northfield, Massachusetts, foi fundada em 1879 por Dwight Moody, um evangelista americano. Motivado para promover o bem e educar os menos afortunados, Moody visava que sua escola e a escola irmã, Seminário Northfield para jovens senhoritas, oferecessem oportunidades educacionais para aqueles sem acesso a ensino. No entanto, tudo isso mudou em 1932 quando o reverendo Dr. Elliot Spear, de 35 anos, foi nomeado diretor da escola. Nesse ponto, o propósito inicial do estabelecimento há muito havia sido esquecido, e ele se tornou uma escola preparatória para os ricos, em vez dos pobres. Elliot vinha de uma longa linhagem de elites religiosas. O pai dela, Robert Elliot Spear, era um respeitado líder e escritor presbiteriano que frequentemente escrevia sobre temas religiosos. Ele era o diretor da Igreja Católica e Robert, o chefe do Conselho Presbiteriano de Missões Estrangeiras. Elliot Spear, nascido em 1898, foi um dos 5 filhos de Robert e Dolly. Ele era extremamente bem educado, frequentando tanto a Academia Phillips Andover quanto a Universidade de Princeton. Ele também estudou na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e frequentou a Columbia em Nova York. Ele alternava entre Madeira e Reino Unido após estudar. Em 1926, serviu como presidente de Northfield. Em 1927, ele voltou às escolas de Northfield e depois foi ao Reino Unido para estudar o sistema escolar britânico. Finalmente, ele retornou a Northfield em 1932, onde foi nomeado diretor do Mount Hermon Prep. O tempo de Elliot na escola foi tumultuado, pois a instituição e a igreja presbiteriana estavam essencialmente sofrendo uma crise de identidade, incapazes de decidir se desejavam seguir em frente com inclinações fundamentalistas ou uma abordagem mais moderna. Elliot estava firmemente comprometido com a modernização escolar. Ele tinha uma família liberal e modernista, por isso nem todos acolhiam bem suas mudanças de política. Antes de assumir, as rígidas regras do Mount Hermon Prep faziam os alunos se sentirem em um mosteiro, não numa escola. Entre outras coisas, Elliot convidou um pacifista e socialista chamado Norman Thomas para falar no campus. No verão de 1934, ele continuava a fazer mudanças de política, mas a controvérsia e a raiva de alguns ainda não haviam acabado. Na noite de 14 de setembro de 1934, Elliot jantou com sua esposa, 3 filhos e sogro. Também na casa da família estava a mãe da esposa de Elliot. Ela estava se recuperando de um acidente e atualmente compartilhava a casa, que ficava em uma área arborizada do campus da escola de 1.200 acres. Um homem de hábitos, o pai de 3 filhos, se retirou para seu estudo após o jantar, onde lia e escrevia todas as noites sozinho. Atrás de sua mesa havia uma grande janela. Ele olhava para a floresta que cercava sua casa. Por volta das 20h20, por razões desconhecidas, Elliot se levantou de sua mesa e virou-se para a janela. De repente, uma espingarda calibre 12 disparou a queima-roupa pela janela. O tiro atingiu seu braço direito e o lado direito do peito. Sua esposa e sogro correram para o escritório, enquanto Elliot cambaleou até a porta onde foi achado. Suas últimas palavras foram: "Eu não sei o que aconteceu." A investigação seguinte foi difícil para as autoridades. Eles tinham 1.200 acres de campus arborizado para procurar, e o amplo e severo rio Connecticut teria sido um lugar fácil para alguém esconder uma arma. Além disso, a área era pouco povoada e rural, o que significa que as testemunhas eram poucas e distantes entre si. Os investigadores teorizaram que ou o perpetrador havia chamado a atenção de Elliot, o que o fez se levantar, ou ele se levantou para pegar $1, e o culpado aproveitou essa oportunidade para puxar o gatilho.
Especialistas da Universidade de Massachusetts confirmaram que Elliot, baleado na cabeça, foi encontrado no térreo do prédio. A polícia confirmou que o corpo de Elliot, baleado na cabeça, foi encontrado no térreo do prédio. Toda a casa foi interrogada logo após o crime ser cometido. Uma empregada que trabalhava na casa acreditava que tinha ouvido passos pesados e rápidos no jardim imediatamente após o tiroteio. Outra testemunha afirmou ter ouvido um carro acelerando após a explosão e identificou o veículo como um que havia sido estacionado em frente ao refeitório da escola, a cerca de 200 metros da casa. Logo após começar a investigação, o promotor de justiça Joseph T. Bartlett assumiu o caso. Ele acreditava que alguém familiarizado com a escola era responsável pelo crime violento e observou que nenhum estranho poderia ter possivelmente encontrado seu caminho na escuridão para a localização remota da casa da família e depois escapado. Ele descreveu os caminhos na floresta como formando um labirinto virtual. Por um curto período, as autoridades acreditaram na teoria, pois nenhum dos cães da família interveio no caso. No entanto, essa ideia específica logo foi descartada, pois nenhum dos cães reagiu à presença dos investigadores na casa, e um dos caninos era um filhote que dormia trancado em uma gaiola à noite, na parte de trás da casa. Outra teoria passageira era que o assassinato havia sido inspirado por um romance policial chamado O Assassinato da Escola Pública. Contava a história de um diretor que foi assassinado por uma bala de rifle que foi disparada através de sua janela. O cachorro foi baleado atrás da casa. Elliot tinha uma versão do livro em seu estudo. No entanto, não há evidências que sugerem que o perpetrador foi inspirado por essa história. A polícia eventualmente focou em qualquer um que quisesse a morte de Elliot. Eles pensaram que talvez um estudante ou professor infeliz fosse responsável, e até suspeitaram que o culpado fosse um fanático religioso que não concordava com as políticas que Elliot havia implementado desde que foi nomeado diretor do Mount Hermon Prep. Centenas de pistas foram seguidas até o fim. Mais de 4.300 pessoas foram entrevistadas, mas sem sucesso. Os investigadores até conseguiram rastrear um ex-aluno que supostamente criou uma lista de atos violentos que desejava realizar, incluindo tirar a vida de Elliot Spear. Quando todas as outras pistas se esgotaram, as autoridades ficaram apenas com um suspeito: Thomas Elder, o diretor da escola. Elliot e Elder eram conhecidos por suas diferenças. Elder era um fundamentalista ferrenho que se opunha à lei. Ele se opôs às mudanças de Elliot e, segundo relatos, ficou chateado por ter sido preterido para o cargo de diretor. Ele era famoso por seu temperamento explosivo e por guardar rancor. Após análise detalhada, investigadores acreditam que Elder pode ser o homem. Ele tinha uma espingarda igual à usada no crime, mesmo negando aos detetives que possuía. Amigos de Elder disseram às autoridades que a arma tinha um guarda-mato defeituoso, e após o crime, notou-se que Elder havia machucado seu dedo indicador direito. Além disso, ele havia ligado para a casa de Elliot na noite em que o assassinato ocorreu, como se quisesse confirmar se seu ataque foi bem sucedido ou não. E 2 cartas, supostamente trocadas entre os 2 homens, foram encontradas, mas acreditava-se que haviam sido forjadas por Elder porque ele queria fazer parecer que os 2 eram amigos. Há também alguns relatos de que Elder havia dado a Elliot o romance The Public School Report, embora também tenha sido alegado que Elliot já possuía o livro. A última prova contra Elder foi sua acusação. Elder havia adiantado o tempo em 15 minutos em vários relógios no campus. As autoridades acreditavam que isso era para ajudá-lo a obter um álibi. Um jovem que havia conversado com Elder na noite do crime notou que o relógio na casa de Elder estava errado. Apesar de todas essas informações, o juiz associado de Massachusetts, Timothy Hayes, não achou que a acusação havia apresentado um caso forte o suficiente na investigação sobre o assassinato de Elliot. A apuração levou 7 dias. Hayes determinou que o pai de 3 filhos foi morto por uma pessoa desconhecida por este tribunal. Em seu último relatório, ele observou que havia um suspeito plausível no caso, mas que, de acordo com a lei estadual, um caso circunstancial deve cumprir várias condições, o que o caso contra Elder não fez. Depois, Elder se aposentou e se mudou para New Hampshire, onde começou a administrar uma granja de aves. Ele foi eleito para um cargo local em sua cidade, e os rumores de seu envolvimento com a morte de Elliot Elder foram amplamente descartados. 6 anos depois, ele foi preso por ameaçar um colega da escola Mount Hermon com uma espingarda, mas foi absolvido no julgamento. Curiosamente, em 30 de agosto de 1935, uma espingarda calibre 12 foi encontrada em um pequeno rio de New Hampshire. No entanto, essa possível pista não levou a lugar nenhum.
O caso de Elliot Spear permanece sem solução. Albert Winkleman. Este caso é cortesia do nosso patrono, Jacob Colvin. Um policial dedicado e trabalhador, Albert Winkleman, de 32 anos, fazia parte do Departamento de Polícia de New Ulm, Minnesota, há menos de um ano quando foi tragicamente morto a tiros a sangue frio. Trabalhando como oficial de vigilância noturna, Albert deixou para trás uma esposa e 2 filhos após seu assassinato. No dia 4 de julho de 1895, por volta das 4 horas da manhã, o primo de Winkleman, Albert Kisling, encontrou o pai de 2 filhos em frente à sua casa, perto do cruzamento da Front, com a First South Street. Foi baleado na garganta. Kisling foi alertado de que havia alguém fora de sua casa, pelos sons de alguém gemendo. Após investigar, ele encontrou seu primo ferido e ensanguentado. Albert Winkleman foi prontamente levado ao hospital e viveu até o dia seguinte. Após sua morte, Winkleman foi levado ao hospital e as autoridades começaram a buscar respostas sobre quem o matou e por quê. Inicialmente, supôs-se que o perpetrador fosse um vagabundo. O Dr. Weiser, que esteve presente na cena, testemunhou mais tarde que, antes de Albert falecer, perguntaram-lhe se um vagabundo o havia atirado. Albert confirmou que esse era o caso. Mais tarde, um funcionário do hospital testemunhou que, enquanto limpava o rosto de Albert, ele havia dito as palavras "vagabundo atirou" para o funcionário. No entanto, o estado de sua consciência foi altamente debatido durante esse tempo. Algumas pessoas declararam que ele era capaz de se comunicar, enquanto outras afirmavam que ele estava entrando e saindo da consciência. Entretanto, o público iniciou dúvidas sobre a teoria do vagabundo. Começaram rumores sobre um veterinário local que teve diversos conflitos com Albert, e os locais murmuravam sobre suas falas acerca do oficial falecido. 3 meses após o tiroteio, o Dr. August Coney foi preso em Lamberton pelo assassinato. Várias testemunhas testemunharam que Coney tinha rancor de Albert há algum tempo, e que ele havia feito ameaças contra o pai de 2 nos dias que antecederam o assassinato. Além disso, também foi declarado em tribunal que a dupla teve uma briga 3 anos antes, na qual Coney ameaçou a vida de Albert, dizendo que ele iria, cito, colocar chumbo frio em Winkleman. Ainda mais estranho, no dia seguinte ao tiroteio, Coney deixou a cidade com sua família e penhorou um revólver. A acusação começou a construir um caso contra o veterinário, que envolveu vários testemunhos afirmando que ele havia feito comentários sobre Albert estar morto e fora do caminho. Seu pensionista em Lamberton, Sr. Nichols, testemunhou que no dia 2 de julho, Coney disse que estava retornando para New Ulm para, citando, dar um fim em alguém. Sr. Nichols disse que Coney o mandou buscar um revólver antes de sair da cidade. O revólver penhorado foi recuperado e usado como evidência. Faltavam 2 cápsulas na arma, com uma determinada a ter sido disparada recentemente. Apesar de suas declarações suspeitas, no entanto, Coney foi finalmente liberado. O juiz Brandt sentiu que faltava evidências para justificar a abertura de um caso contra ele. Os advogados de Coney alegaram que Albert foi baleado por um vagabundo. Havia poucas evidências onde Albert foi achado. Constatou-se que o pai de 2 foi baleado a menos de 2 pés de distância. Seu revólver de serviço ainda estava no local. Seu coldre, sugerindo que ele foi pego de surpresa e não esperava se deparar com problemas. Um rastro de sangue perto de seu corpo terminava perto de um rio, no que agora é conhecido como Riverside Park. O assassino deixou as marcas de sangue. No entanto, era toda a informação útil coletável da cena. Os últimos passos de Albert foram rastreados, mas não avançaram o caso. Um homem chamado George Book foi o último a vê-lo antes do tiroteio. O casal esteve junto de 11 a 12 de setembro, por um período prolongado. Eles foram a um depósito de trens para mover um grupo de vagabundos, mas, aparentemente, um conseguiu escapar dos 2 homens. Ele foi visto pela última vez perto da escola Franklin, perto de onde o corpo de Albert foi descoberto mais tarde. 2 anos depois, em 1897, o xerife do condado de Steele enviou uma carta para a aplicação da lei no condado de Brown, afirmando que um de seus prisioneiros havia afirmado que alguém lhes disse que haviam assassinado Albert Winkleman. John Ives contou ao xerife que um homem que usava os nomes Tom Hagen e Michael Enright, entre vários outros pseudônimos, admitiu ter disparado a arma que resultou na morte de Albert. Segundo Ives, Enright disse que chegou a New Ulm de vagão no dia 3 de julho e teve problemas com um oficial que ordenou que ele e outros saíssem da cidade. O oficial voltou ao vagão naquela noite
onde um grupo de vagabundos o prendeu contra o trem. Enright confessou que atirou no pescoço do oficial. John Ives informou ao xerife sobre o assassinato de Albert Winkleman por um homem conhecido como Tom Hagen e Michael Enright, levando a uma perseguição. Enright escapou e, mais tarde, soube que o oficial havia morrido. Curiosamente, o depósito estava perto de onde encontraram Albert. Apesar dessa suposta confissão, nenhuma outra acusação foi feita contra qualquer outra pessoa no caso. A morte de Albert continua sem explicação. Ele foi sepultado na seção Pioneer do cemitério da cidade de New Ulm. David Blockett. Na tarde de 11 de dezembro de 1980, uma mãe de 2 filhos de 19 anos, Vanessa Blockett, ficou surpresa ao ouvir uma batida na porta, pois não esperava nenhuma visita além de sua mãe, que já estava no apartamento na 13ª rua em Newport News, Virgínia. Ao abrir a porta, Vanessa deparou-se com uma jovem mulher afro-americana, que se apresentou como Marie Kelly e que afirmou ser uma assistente social, trabalhadora. Ela explicou que o Departamento Estadual de Serviços Sociais estava patrocinando uma função para crianças no Centro Médico Regional de Riverside e que ela estava reunindo as crianças locais para levar à festa. Ela mostrou a Vanessa a lista que tinha, com os nomes de todas as crianças do bairro. Vanessa notou que enquanto o nome de seu filho de 2 semanas, David Blockett, estava na lista, seu filho de 2 anos não estava. Quando a mãe de 2 manifestou essa ideia, Marie Kelly disse que poderia levar as crianças ao hospital. Então Vanessa concordou em deixar seus filhos irem. Nada parecia errado até algumas horas depois, quando Vanessa recebeu uma ligação da polícia. Frederick, de 2 anos, foi encontrado vagando sozinho em um centro comercial perto da Old Mallory Road, em Hampton, Virgínia, a cerca de 16 quilômetros de casa. Ele tinha um pedaço de papel no bolso com seu nome e endereço, o que permitiu que ele fosse devolvido em segurança para sua família. No entanto, não havia sinal de seu irmão mais novo, David. Vanessa reportou prontamente o sumiço do bebê de 2 semanas. Os detetives sentiram esperança em seu retorno. Como seu irmão havia sido deixado com seu nome e endereço, as autoridades sentiram que alguém com compaixão havia levado as crianças. Eles acharam que se as crianças fossem raptadas para tráfico humano, Frederick não seria abandonado. As esperanças aumentaram ainda mais quando, no mesmo dia do desaparecimento, uma mulher chamada Vanessa ligou e perguntou que tipo de fórmula o bebê estava tomando. A mulher desligou antes do rastreamento da chamada, porém a polícia ficou confiante de que a sequestradora estava cuidando de David ou planejava vendê-lo para uma família rica sem filhos. As autoridades estavam confiantes de que ele estava sendo cuidado. Claro, isso não aliviou a mente de sua mãe Vanessa, que ainda estava frenética sobre seu bebê desaparecido. Foi confirmado pela aplicação da lei que o Departamento Estadual de Serviços Sociais não possuía registro de uma Marie Kelly empregada, nem encontrou um funcionário que correspondesse à descrição dela. Ademais, o departamento não promovia nenhuma festa. Mais de uma semana após o desaparecimento, em 23 de dezembro, as autoridades encontraram uma bolsa de troca de fraldas e uma pasta de couro perto do Colonial Parkway, em Yorktown, Virgínia. Acredita-se que esses itens pertenciam à pessoa responsável por levar David. Os itens estavam limpos e em bom estado, sugerindo mais uma vez aos investigadores que nenhum mal havia acontecido ao bebê. Encontraram dentro sapatinhos, um cobertor, uma blusa de moletom e jeans. A bolsa também continha um pente, com cabelo ainda preso a ele. Esses itens ainda estão em posse da polícia, e eles pretendem fazer testes de DNA nos itens, embora não esteja claro se eles já fizeram isso. Tanto a polícia local quanto a estadual participaram da busca por David, e eles foram auxiliados pelo FBI. Ao vasculhar a área na tentativa de encontrar testemunhas, eles descobriram que uma mulher correspondente à descrição de Marie Kelly havia ido à porta de outra família e tentado ter acesso ao bebê recém-nascido deles. Porém, a mãe mandou-a ir embora. As autoridades acreditavam que Marie Kelly havia obtido os nomes das crianças de um jornal local alguns dias antes, que continha uma lista das crianças recentemente nascidas e seus endereços. Em uma reviravolta estranha, 2 sobrinhos de David foram levados em junho de 2011. As crianças, com 5 e 6 anos, eram filhos do irmão mais novo de Dave, Dante. A mãe, Yovanda, levou-os ao trabalho quando uma mulher pediu carona para a Carolina do Norte. Yovanda concordou e disse à mulher, cujo nome era Summer Pennell, para pegar seu carro e levar as crianças ao parque até que ela terminasse o trabalho. No entanto, o trio desapareceu.
Felizmente, todos os três foram encontrados ilesos em Halifax, Carolina do Norte, várias horas depois. Summer Pennell foi acusada de sequestro. Ela, com um longo histórico de problemas mentais, foi acusada de sequestro. Acusada de sequestro, foi considerada inocente por insanidade em janeiro de 2012. Nos anos desde o desaparecimento de David, não houve nenhum rastro dele. Foi teorizado que ele ainda está vivo, mas nem mesmo sabe que é uma pessoa desaparecida. A mãe dela, Vanessa, faleceu de um aneurisma cerebral aos 35 anos. Seu irmão, Frederick, mora agora na Carolina do Norte. Como adulto, lembra-se vagamente do dia em que David sumiu. Ele recorda de brincar com uma arma, mexer numa fita cassete achada no carro dirigido por um homem com Marie Kelly e seu irmão. Nenhum adulto prestava atenção nas crianças. Ele espera um dia se reunir com Davi. Marie Kelly é descrita como uma mulher afro-americana entre 32 e 35 anos com quadris largos e tez média. Ela tem cerca de 1,62 a 1,72 metros de altura e pesa entre 65 a 70 quilos. David Blockett sumiu de sua residência na 13ª Rua Newport News, Virgínia, em 11 de dezembro de 1980. Ele é um homem afro-americano com cabelos pretos e olhos castanhos. Desapareceu com apenas 15 dias de idade, pesando 3,17 quilos e com 50 cm. Ele tem uma pequena pinta na orelha direita e marcas de nascença embaixo do braço, nas costas e nas nádegas. Se ele ainda estiver vivo, terá 41 anos de idade. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de David, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Newport News, no número 7557 9228 4100, Thomas Gregory Damian. Nosso penúltimo caso no episódio deste mês de Too Close to Home vem de nossa patrona Carly, que escolheu a cidade de Sparks, em Maryland. Lamentavelmente não tínhamos detalhes do caso. Inicialmente não encontramos um caso adequado no local, mas expandindo nossa busca localizamos um caso estranho de pessoa desaparecida em Cockeysville, apenas 6 minutos de carro de Sparks. Na noite de 13 de janeiro de 1997, por volta das 18h15, Thomas Tommy Gregory Damian deixou sua casa em Gertney Courts. O homem de 47 anos estava com pressa depois que seu advogado, John Austin, enviou-lhe uma página, seguida por 911, que era o código que era o código para Austin pedir que Tommy o chamasse rapidamente. Como Tommy não tinha um telefone em sua residência, que anteriormente pertencia a seu pai, ele estava acostumado a fazer a viagem até um Days Inn próximo para poder usar o telefone público lá. Tommy saiu de casa rapidamente após vestir uma jaqueta. Ele deixou para trás sua carteira, identidade e sua prótese dentária parcial, e disse à sua esposa Cynthia que voltaria logo. Porém, o homem de 47 anos nunca mais foi visto ou ouvido. Desapareceu deixando um filho de 7 anos. O filho de 47 anos, Gregory, e sua esposa denunciaram seu desaparecimento no dia seguinte, e ele nunca mais foi visto. As autoridades, ao investigar, concluíram rapidamente que Tommy chegou ao orelhão, pois deixou uma mensagem na caixa do advogado. Austin estava confuso, afirmando não ter enviado mensagens aos seus clientes na noite anterior. Ao aprofundar a investigação, descobriu-se que a vida de Tommy se complicou recentemente após seu pai, Thomas R. Damian morreu aos 81 anos de insuficiência cardíaca. Em dezembro de 1996, seu pai fundou uma empresa chamada Tomcar Corp., que tinha sede em Timonium, Maryland, e que foi descrita pelo Baltimore Sun como o fabricante de cito, dispositivo patenteado chamado Safety Sight, para monitorar o fluido do radiador em motores de caminhão. Nos anos 90, o dispositivo rendeu mais de $400 mil por ano, o equivalente nos dias de hoje a cerca de $689 mil. Mas a empresa estava em dificuldades e em choque financeiro. Outro artigo do Baltimore Sun afirma que os balanços não batiam e que tanto os sistemas de contabilidade da empresa quanto as declarações de impostos eram indecifráveis. Após o desaparecimento de Tommy, veio à tona que seu pai o estava apoiando financeiramente. Tommy, um jogador crônico, frequentava Las Vegas, Nevada e Atlantic City e costumava apostar em corridas de cavalos. Ele estava endividado com vários associados do jogo. Seu pai também era reconhecido como jogador, utilizando o negócio para financiar seus próprios hábitos. Após a morte de Thomas, Tommy estava destinado a herdar a corporação Tomcar. Depois que Thomas teve um derrame em abril de 1996, seus parceiros de negócios conseguiram uma ordem de restrição contra Tommy, proibindo-o de acessar a empresa.
pois o acusavam de desfalque. Eles alegaram que ele havia desviado $58 mil para uma conta desconhecida para eles. John Austin, advogado de Tommy, argumentou que ele, de 47 anos, pegou o dinheiro para evitar que outra pessoa o fizesse. John Austin, advogado de Tommy, defendeu que seu cliente de 47 anos pegou o dinheiro por medo de que outra pessoa o fizesse. A empresa estava tentando esvaziar os fundos. Após o desaparecimento de Tommy, Cynthia, sua esposa, acusou os sócios de seu sogro de envolvimento no ocorrido. Significativamente, a ordem de restrição registrada contra ele expirou no dia do seu desaparecimento. A princípio, os investigadores pensaram que o sumiço de Tommy estava relacionado com suas dívidas de jogo. Porém, Cynthia disse que não eram tão altas a ponto de levá-lo a ser morto por isso. Os detetives descartaram esta teoria até 1999, mas continuaram acreditando que o pai de Juan encontrou trapaça. No entanto, as autoridades não divulgaram suas próprias hipóteses. Detetives virtuais teorizaram que alguém da empresa do pai queria prejudicá-lo. Alguns acreditam que suas dívidas de jogo eram mais graves do que a esposa sabia. No entanto, argumenta-se que se Tommy estava prestes a receber uma herança e uma empresa, por que matá-lo? 6 meses depois de desaparecer, os assoalhos de um bar em Fells Point foram retirados por investigadores que agiam com base em uma dica. Porém, não acharam rastro algum de Tommy. Após o desaparecimento, os sócios de Thomas adquiriram o restante do negócio. Cynthia e Gregory mudaram-se para a casa de parentes na Virgínia Ocidental após a venda da casa de Thomas para quitar dívidas. Os cartões e o seguro social de Tommy não foram usados desde seu desaparecimento. Foi declarado morto legalmente em 1999. Thomas Damian, de 47 anos, foi visto pela última vez saindo de sua casa, em Gertine Court, no dia 13 de janeiro de 1997, por volta das 18h15. Ele foi fazer uma ligação telefônica em um Days Inn próximo e nunca retornou para casa. Tommy é um homem branco com cabelos loiros e olhos azuis e estava ficando calvo na época do seu desaparecimento. Com 1,78 metros de altura, usa dentadura no lugar dos dentes da frente e é conhecido como Tommy. Quando foi visto pela última vez, pesava 104 quilos e usava uma jaqueta verde de resort, calças cor de caque e estava sem camisa. Se ele ainda estiver vivo, terá 72 anos de idade. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Tommy, pode ligar para o Departamento de Polícia do Condado de Baltimore, no número 410-307-2020 Serenity Dennard. Nosso último caso deste mês vem de nossa patrona Miranda Mack. Nascida em 12 de maio de 2009. Serenity Dennard é vista por seus entes queridos como uma pessoa brilhante e vivaz, com uma personalidade marcante. Retirada de seus pais biológicos quando era bebê, Serenity passou grande parte de sua infância no sistema de acolhimento, onde ficou em cerca de 12 lares adotivos diferentes. Em outubro de 2014, após ser acolhida por eles por vários meses, Chad Dennard e sua esposa Darcy adotaram Serenity, e Chad e sua nova parceira Cassandra ganharam a guarda primária da pequena menina. Darcy Gentry manteve a guarda secundária. Cassandra, Chad, Serenity e seus 3 irmãos moravam em Sturgis, Dakota do Sul. Durante sua infância, Serenity sofreu traumas e, como resultado, frequentemente fugia, ameaçava se machucar, quebrava brinquedos e tinha dificuldade em se conectar com outras crianças. Ela foi diagnosticada com transtorno de apego reativo grave e disfunção de regulação do humor disruptivo, um transtorno que se manifestava em oscilações extremas de humor. O hábito da jovem de fugir não terminou aí. Mesmo após anos de terapia, ela foi diagnosticada com grave transtorno de apego reativo. Eventualmente, em julho de 2018, Chad e Cassandra enviaram Serenity para viver temporariamente na Casa das Crianças de Black Hills, no bloco 24100 da Rockerville Road, fora de Rapid City. A casa era um centro de tratamento para crianças com dificuldades emocionais e comportamentais. Os pais de Serenity sentiram que não era mais seguro para ela permanecer em casa, e o centro forneceria a ela terapia e escolarização. Esperava-se que Serenity fosse liberada em setembro de 2019. Seus pais a viam 4 a 5 vezes ao mês e recebiam 2 ligações dela semanalmente. Acreditavam que ela progredia bem. Em 2 de fevereiro de 2019, Chad visitou sua filha de 9 anos. Nada parecia errado, e Serenity parecia estar de bom humor. Ele e os outros membros da família sabiam que ela tinha um histórico em casa de se esconder da equipe,
e ameaçava fugir ocasionalmente. Ela disse que uma vez fugiu do local brincando, mas a equipe a pegou. Apesar de tudo isso, Serenity estava a caminho de ser liberada em setembro e por todas as contas estava melhorando. Então, em 3 de fevereiro por volta das 10h45, Serenity brincou na academia com outras crianças. Conforme relatos, a menina de 9 anos planejou com outro residente da casa, que distraiu Serenity para ela fugir. Enquanto 2 membros vigiavam as crianças, o residente que planejou com Serenity saiu da academia, mas ficou dentro do prédio. Um membro da equipe seguiu a criança, enquanto o outro permaneceu. Serenity aproveitou para fugir, deixando o prédio rumo ao estacionamento. Como era contra as regras deixar as crianças sem supervisão, os membros da equipe que restaram ficaram onde estavam e pediram ajuda enquanto Serenity fugia. 2 testemunhas, uma avó e sua neta, avistaram a menina de 9 anos quando entraram no campus por volta das 11h. Ela caminhava para o norte na South Rockerville Road, perto da guarda de gado da casa sem casaco, mesmo com temperaturas abaixo de 0. Enquanto a avó entrou para alertar a equipe, a neta ficou no carro e manteve os olhos em Serenity. Porém, perdeu a menina de 9 anos de vista ao entrar em uma área arborizada. Quando a avó retornou, a dupla tentou encontrar Serenity, mas não conseguiu. Ela nunca mais foi vista ou ouvida. De acordo com a política da BHCH, se uma criança desaparecesse, a equipe deveria notificar a polícia dentro de um prazo razoável. No entanto, depois que Serenity desapareceu, a equipe procurou ao redor da área circundante por 1h41 antes de alertar as autoridades. Policiais e voluntários se uniram para ajudar na subsequente busca pela menina de 9 anos desaparecida, que é a maior da história da Dakota do Sul. No primeiro dia, os investigadores procuraram Serenity até às 22h, mas nos dias seguintes a polícia não a encontrou. A polícia não localizou Serenity, e devido ao frio extremo, a busca mudou de resgate para recuperação. As autoridades não acreditavam que Serenity seria capaz de sobreviver mais do que alguns dias na selva, devido ao frio extremo. Desde que ela desapareceu, 66 agências ajudaram na busca, usando equipes de cães, aeronaves e dispositivos térmicos. Os investigadores realizaram 465 entrevistas e seguiram 224 pistas em 36 estados. Apenas nos primeiros 6 meses, 1.200 pessoas auxiliaram na busca. E no primeiro ano foram percorridas 4.500 milhas de terreno acidentado. A procura pela garota de 9 anos desaparecida terminou uma semana antes do 2º aniversário do seu desaparecimento. O caso agora está suspenso até que novas informações venham à tona. O BHCH, por sua vez, recebeu montanhas de críticas pela maneira como lidou com a fuga de Serenity. O BHCH foi amplamente criticado pela forma como gerenciou a fuga e desaparecimento de Serenity. Ela havia sido previamente monitorada sob um estilo estrito de supervisão à distância, mas isso mudou nos dias antes de ela fugir, para a grande angústia de seus pais. O BHCH foi investigado pelo Departamento Estadual de Serviços Sociais após o incidente, com a investigação concluindo que a casa não havia fornecido níveis adequados de supervisão para alguém com as tendências de Serenity. Também foi observado que a casa não tinha um plano adequado de preparação para emergências, que o inicial, a busca foi desorganizada, e que o atraso de 101 minutos entre o desaparecimento de Serenity e a notificação à polícia não era um tempo razoável. Como resultado, o Estado deu à BHCH um plano de ação corretiva que envolvia a notificação imediata das autoridades quando uma criança desaparecia. Os 2 membros da equipe que supervisionavam as crianças foram demitidos de suas posições, mas o diretor do lar permaneceu empregado, assim como o supervisor que aconselhou os membros da equipe a procurar mais antes de ligar para o centro de emergência. Ambos os pais biológicos de Serenity estão na prisão e não são suspeitos no caso. A mãe adotiva Darcy se casou novamente e vive em Rapid Valley. Tanto Darcy quanto Chad foram alvo de teorias online que sugerem que um ou ambos os pais estavam envolvidos, apesar do fato de que ambos têm álibis e não são pessoas de interesse. Não há evidências que sugerem que Darcy, Chad ou Cassandra estavam envolvidos. Em 28 de agosto, a família anunciou que contratou uma empresa de investigação baseada em Indiana para investigar o desaparecimento de Serenity. A empresa é composta por veteranos do FBI e da polícia, e embora tenham delineado sua estratégia para os meios de comunicação, eles observaram que, cito, as chances não estão a nosso favor neste caso. O escritório do xerife de Pennington,
acredita que Serenity sucumbiu aos elementos, mesmo perplexos por seus restos não terem aparecido, mesmo após buscas extensas no passado. A família também anunciou que os últimos 2 anos, Chad declarou sua crença de que sua filha ainda está por aí, afirmando que ela gostava de fugir, mas nunca ia longe. Ele também acrescentou, citando, ela gostava de ver as pessoas procurando por ela. Creio que ela buscava por pessoas a procurando, e foi tão longe que se perdeu. É apenas a Serenity, ela já fez isso antes. Enquanto isso, Darcy deixou o quarto da menina de 9 anos intocado, esperando que um dia ela volte a pisar nele novamente. Serenity Dennard tinha apenas 9 anos quando desapareceu da casa das crianças de Black Hills, no bloco 24.100 da Rockerville Road, fora de Rapid City, em South Dakota, por volta das 10h45 do dia, 3 de fevereiro de 2019. Ela é uma menina branca com cabelos loiros e olhos azuis. Na última vez que foi vista, Serenity tinha entre 1,40 metros e 1,45 metros, pesava por volta de 43,5 quilos e vestia uma camisa floral cinza de manga comprida, blusa roxa, jeans azul desbotado e calças pretas. Ela também foi vista vestindo uma camisa branca, jeans azul desbotado e botas de neve azul preto. Se ela ainda estiver viva, terá 12 anos de idade. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Serenity, pode entrar em contato com o gabinete do xerife do condado de Pennington, no número 6005-394-6115. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon por apenas $2 por mês. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.